Mas quando o arquiteto conhece muito de estrutura, ele vai, brincando com ela, né. E nada impede ele de fazer ali, né, aquela edificação com um determinado ou outro tipo de estrutura, né. Para ele não tem muito isso. O que vale é o que ele quer passar e é interessante que, o que ele faz, como se diz, vira ali, né, a parte principal do projeto, né. A concepção do projeto, a gente vai dar uma olhadinha aqui muito interessante, você vai ver que a concepção original do projeto ali, né, a intenção do arquiteto está representada no croquis, e ela vai se estendendo, lógico, para uma parte mais técnica, mas ela prevalece, né. Por isso que a gente gosta de falar que: "Olha, o software não resolve o seu problema, o que resolve o seu problema é você entender sobre as técnicas construtivas, o reflexo que ela vai ter ali, né, em toda a obra, né, com um determinado tipo de estrutura, você propor isso e sustentar isso, eh, com, né, repertório, assim dizendo, né, você sustentar isso com repertório e isso, né, ser executado lá na frente, né. Uma das grandes dificuldades nossa, né, da arquitetura é isso, né, projetar algo, uma intenção, né, ou, né, esboçar ali na sua arquitetura um tipo de estrutura e isso não ser sustentado. Mas olha que interessante, a gente vai ver aqui, até no croquis aqui do cara, né, Richard Rogers, um grande escritório de arquitetura, a gente observa. Aqui, né, ó, é o que a gente que eu sempre falo aqui, né, a gente fala na plataforma Matriz que é um grande bate-papo aqui, né, repertório técnico super importante. E toda vez que a gente olha sobre a arquitetura, né, não é com aquele olhar só da beleza, né? Olha que lindo, né? Que belo projeto. Não, é um olhar técnico. Aqui a gente já aprende, ó, até nessa foto de capa aqui, olha que interessante aqui, ó, em cima, né? A cobertura, né? A cobertura, vamos assim dizer, na telha da cobertura, ou seja, o fechamento da cobertura está por baixo da estrutura. Muito interessante, né, a parte de cima aqui é uma estrutura, quer ver, ó? Tem um detalhezinho dela aqui, olha esse detalhe. Que interessante, olha os perfis aqui, né, e, essa espécie desse braço, né, desse tirante dele aqui que suporta a marquise aqui, né. Muito interessante, né, cara. O arquiteto pensando de uma outra forma, né. Muito difícil você ver um projeto desse aqui no Brasil, por exemplo, principalmente por conta dos fechamentos ali, né, de infiltração, né, de que causa ali, por exemplo, né, uma goteira, uma coisa desse tipo, né, um bom acabamento, né, é difícil a gente encontrar. E, cara, essa estrutura foi feita dessa forma. É lógico que ele evolui muito, né, ó. Você pode ver que tem um tirante aqui que tá vendo, ó, que tá segurando esses tirantezinho que segura, né, essa barra de ferro aí, esse perfil, que aí a gente tem esse tipo de material que encaixa ali como se fosse uma laje, mas é lógico que é um perfil bem leve, né, um material bem leve para conseguir, né, encaixar. Você tá vendo que, ó, num pouquinho que a gente tá observando aqui, a gente já aprendeu muita coisa, porque não existe esse tipo de perfil, ele projetou para isso, né, ou ele pegou, esse tipo de, composição, assim dizendo, da cobertura. Se existia esse tipo de perfil, né, esses perfis aqui, né, e até esse aqui também, ele fez uma composição com o tipo, com as possibilidades de material do mercado, né. Isso é que é legal, né, foge da sai da casinha ali, né. Aqui a gente vê detalhes da fachada e tal, né, muito interessante. O que é interessante é que nesse projeto a impressão que eu tenho é que ele trabalhou com concreto. A gente vê muito, né, o Richard Roger trabalhar ali, né, com metal, mas ele tem muita coisa de metal aqui ainda, tá vendo que você vê ainda que tem ali uma estrutura ainda de metal, né. Pode ser perfis de metal, né, muito provavelmente isso aqui pode ser metal, né. Aqui, né, a gente teve vê um pouco de concreto ali, né. Mas olha que interessante, vamos caminhar mais um pouquinho, você vai ver que bacana, ó. Aqui de novo a gente vê bem claro, né, a inversão que ele fez, né, colocou para baixo para ele manter essa estética limpa, não precisar colocar, a gente geralmente põe as vigas e põe um forro para dar essa estética mais limpa, mas não, aqui ele inverteu
propositalmente, né, para que acontecesse isso. Aí, vamos descendo mais um pouquinho, ó. Tem muita metálica aqui, né? Lógico, né? Ó, a gente está vendo pelo tipo da estrutura aqui, nesse atirantamento e tal, tem bastante metálica, né? Mas olha que interessante, quer ver, ó? Vamos descer um pouquinho mais aqui no croquis. Olha o croquis, né? Já faz essa demanda, né, do croquis, ó, da cobertura pendurada, né? Uma grande viga, a cobertura ali, o elemento de fechamento dessa cobertura pendurado, né? Os croquis dele, muito interessante, ó. Interessante, ó, ele marca bem onde tem uma estrutura mais robusta, aí depois ele tem os tirantes aqui, né? Então você vai descobrindo na arquitetura dele o tipo de cobertura. Vamos descendo aqui, ó, vou te mostrar outra coisa mais interessante ainda. Desenhos, tal, maquete, né? Desenho técnico muito bonito, por sinal, né? Muito legal, muito bem detalhado e tal, né? A cobertura, os tirantes, né? O tipo de viga que vai em cima ali, o desenho muito bem feito, né? E aí vamos descer mais um pouquinho, ó, vou te mostrar um negócio legal. Aí, né? Vigas, né? Como se fosse umas vigas verendéis, né? Ó, os encaixes já praticamente pronto, ó, né? É uma viga verendel, né? Ela é mais baixa, mas é uma viga verendel. E se usa muito, claro, para passagem de tubulação, passagem do que ele precisa. O que me chamou muita atenção é, tá vendo aqui, ó, o que eu tenho a impressão que são lajes mesmo, né? E ele tem alguns perfis que ajudam ali no concreto também, né, a fazer o esforço. E ele mescla essa estrutura. Isso é muito interessante mesmo, cara. Ó, quer ver se a gente chegar perto aqui, ó, olha as empenas, né, que a gente tem de concreto na veia, né, concretão muito bonito, né, por sinal muito bem executada. E aqui, ó, se observa que a gente tem viga assim, ó, né, que a gente tem até uma viga chata ali, né, a gente costuma ver mais ela mais robusta, né? E aí os elementos metálicos vêm dando toda a tração aqui também, ó, tá vendo? Né? Que tem perfis, né? Assim dizendo, não perfis, né? Mas o perfil da viga de concreto, né? A espessura, né? A largura e a profundidade dela é fina, né? Praticamente a espessura da laje. E aí ele consegue, com a estrutura metálica, travar tudo isso, né? Ajudar tudo isso a acontecer, né? Causando, né, um prédio mais que não fique tão robusto, né, a parte de concreto. Interessantíssimo, né? Então é uma mescla, mas é muito legal você ver, né, esse tipo de perfil aqui na obra, né? Você vê que ele vai ter bastante desse perfil. O que é muito interessante é off-site, né? E parte dessa estrutura foi montada em loco, né? O porquê que acontece isso, né? Lógico, o arquiteto consegue manusear muito bem isso, né? Entender muito bem isso como vai funcionar e é, tem condicionantes do local também, né? Para acontecer, para que ele faça esse tipo de construção, né? Porque a gente viu muito que o Richard Rogers faz muita coisa, né? E muita coisa em metal, né? Edifícios inteiros em metal, né? Muito interessante, tá vendo? Um breve momento que a gente estuda aqui, a gente aprende demais, demais. E isso é muito importante para nossa profissão, certo? Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal e espalha aí no grupo da faculdade, certo? Um grande abraço. Fique com Deus.